Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, ao Jorge Caldeira e o Anderson, que estão aí juntos comigo, e todos aqueles também que vão nos assistir mais para frente, aqueles que tiveram a oportunidade. É sempre bom ouvir os ensinamentos do Cristo. Claro que a gente sabe que no YouTube tem muitas palestras, de excelentes palestrantes, mas nós estamos aqui com o nosso esforço, mesmo que pequeno, né, diante de pessoas, às vezes, que dominam tão bem a doutrina espírita, a gente faz o nosso esforço de poder entender um pouco dessa doutrina maravilhosa, que é aberta a todos. E, com toda certeza, o mais beneficiado, como eu estava falando aí com o meu irmão Jorge aí, somos nós, né? Aquele que tem a oportunidade de ouvir os ensinamentos do Cristo, e o Espiritismo tem isso, né? Ele traz para a gente essa reflexão. É o que nós vamos fazer hoje aqui, mais uma vez, né? Nessa noite de estudo, vamos continuar aqui o capítulo 15, Fora da Caridade, Nossa Salvação, a segunda parte, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e com toda certeza o mestre querido vai nos envolver na sua atmosfera de amor, de carinho, ele e essa espiritualidade amiga, a irmã Laura, né, os nossos mentores, né, o mentor de cada um de nós, e os nossos irmãos espirituais iluminados estarão conosco, porque o mestre disse: onde estão reunidos dois ou mais em meu nome, ali estarei. Eu tenho certeza absoluta que ele está conosco. Está agora dentro de cada lar, envolvendo todos vocês e aqueles que também irão ver, né, mais tarde, vai envolver nesse magnetismo, nessa energia do mestre, que é maravilhosa. Então, nós vamos falar, como eu disse, o capítulo 15, Fora da Caridade, Nossa Salvação, dando continuidade, iniciamos semana passada, vamos dar continuidade, e, como é de praxe, eu vou ler aqui uma página para abrir o nosso estudo. Essa página está no livro Vinha de Luz, o item 110, que diz o seguinte: caridade essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. João, segunda epístola, de João, capítulo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Estava falando isso, né, Caldeira? Olha só. Então, o mínimo que a gente fizer, estamos colaborando na edificação do reino divino. Olha só que maravilha! Fazemos parte desse contexto. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado, não importa a sua religião, né? Em qualquer setor que você se encontra, você fazendo a caridade, está inserido nesse trabalho da construção do reino divino. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é a irmã das mãos que alimenta o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se no todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Por isso nós estamos aprendendo com esse Evangelho do Cristo. Ninguém medicará com proveito se não adquirir o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e aos auxílios fraternais.
Em razão disso, preste atenção, as menores manifestações de caridade, nascida de sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se de caridade, da caridade do pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, no Mestre, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes do supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Então, não adianta só demonstrarmos caridade externamente, tem que estar dentro da gente. E para isso, você tem que se conquistar, se amar, deixar o Evangelho penetrar no seu íntimo, para você exteriorizar este amor através da caridade. Não adianta construir templos bonitos se dentro de mim eu não manifesto essa caridade. Ninguém irá perguntar para nós, quando retornarmos à pátria espiritual, qual era a sua religião? Que classe social era a sua? Mas vai perguntar, o que fizestes com a caridade? Fostes caridosos? Ou foste caridoso? Então, isso que seremos, é nesse ponto que seremos questionados através da nossa consciência. Então, vamos aproveitar esse ambiente de harmonia, de paz, de vibração positiva para fazer a nossa prece, para iniciarmos o nosso estudo da noite. Não nos esqueçamos do nosso copo de água, porque neste momento a espiritualidade amiga, ela vai transformar essa água, fluidificando, fazendo com que ela se torne um remédio para que nos auxilie nas nossas doenças, nas nossas dificuldades. Então, que a gente possa colocar esse copo com água, que a espiritualidade amiga está fazendo o trabalho dela. Mestre Jesus, te agradecemos imensamente por esta oportunidade sublime de estudar o teu evangelho de amor através dessa doutrina tão esclarecedora. Ainda crianças espirituais, ignorantes que somos, mestre querido, temos muito que aprender. E a doutrina espírita é uma luz no final do túnel, é um farol que nos ilumina, clareia para que nós possamos prosseguir rumo a ti, mestre querido, através dessa doutrina de amor. Então, mestre Jesus, que o Senhor possa tocar cada coração, cada mente que está aqui neste momento, e todos aqueles que passam por dificuldades neste momento, Senhor. Que possamos pensar nos nossos irmãos lá do Rio de Janeiro, né? Aqui me faltou o nome aqui agora, onde houve aquela enchente. Petrópolis, obrigado, Petrópolis. Que nós possamos elevar os pensamentos até esses nossos irmãos que perderam a sua vida física por dificuldade, às vezes, de encontrar uma moradia adequada, mas se tiveram que passar por este momento, Mestre Jesus, que eles possam ser confortados
no plano espiritual, assim como seus familiares. Então, Mestre Jesus, que possamos também pensar nos nossos irmãos que, ora, desencarnam pelo Covid, que ainda está aqui conosco, e que nós possamos, então, fazer as nossas preces, as nossas orações por esses nossos irmãos e por todos aqueles que sofrem. E assim, mestre querida, em teu nome, em nome dos mentores amigos, em nome de irmã Laura, e em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, graças a Deus. Nós vamos aí estudar, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, e é interessante, né, que o capítulo 15, que fala da caridade, está vamos colocar assim, no centro do Evangelho, porque ele é composto de 28 capítulos, né, e ele está ali no centro desses capítulos. Kardec, na sua didática, iluminado, amparado pela espiritualidade, não foi por acaso que estruturou o Evangelho, né, dessa maneira. Nós estudamos aí recentemente as bem-aventuranças, amar o próximo, amar, né, amar os nossos inimigos, honrar pai e mãe. E hoje, estudando fora da caridade na salvação, é o centro, ou seja, é o esteio, é a base que sustenta todas as demais. Porque se não tivermos caridade, é o que a gente vai ver, como diz Paulo. Vai ser, né, igual o sino que ressoa, o símbolo que retine, né? Ou seja, vai ser... Nada vai adiantar se a gente não tiver caridade. O nosso trabalho vai ser em vão. Por isso, esse tema central, fora da caridade, não há salvação. Então, é o que vem trazer Kardec para a gente, que a gente possa ter a capacidade de perceber esses detalhes e esquecer ou trabalhar as coisas do mundo, né, que nos tira desse foco, porque só chegaremos a Deus através de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. E ele é puro amor, é caridade, é fraternidade. Então não tem outra maneira de alcançar esse reino dos céus se não for através de Jesus, que é a caridade. Por isso esse tema, ele é tão importante, para que a gente possa fazer uma reflexão. Nós estudamos na primeira parte de que precisa o Espírito para ser salvo. Falamos da parábola do bom samaritano. E ali Jesus é muito claro, né, quando demonstra que aquele samaritano que auxiliou aquela pessoa, aquele homem que foi assaltado, machucado, né, e ele cuidou dele, e não o levita e nem o sacerdote. Ou seja, demonstra ele Jesus, porque os samaritanos, né, que vivem em Samaria, são com os judeus, eles não se fechavam por definições religiosas, porque como existe hoje no nosso dia a dia. Então tinha uma diferença, eram até considerados inimigos dos judeus, mas ele veio ali e socorreu aquele que precisava, foi caridoso. E Jesus não falou, né, ou sacerdote, ou levita, não, ele foi bem claro, esse sim, né, que praticou a caridade, é o bom samaritano, foi a pessoa que vai angariar condições para que você alcance esse reino dos céus. Depois falamos do mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, e eu falei na semana passada que eu ia falar também sobre a necessidade da caridade segundo São Paulo, e acabei deixando ela para essa semana,
não, porque o tempo foi já... Eu estourei o tempo, que é 1 hora, né? A gente tem que também obedecer esse tempo, disciplina, né? E aí eu acabei deixando para essa semana. Então, hoje nós vamos falar da necessidade da caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. E instrução dos Espíritos, ninguém menos do que Paulo de Tarso para falar fora da caridade não há salvação, o mesmo tema do estudo da noite, né? E aí, a gente vou só fazer aqui, relembrar, né? Só relembrando que nós estudamos, falando sobre fora da caridade uma salvação. Mas o que é caridade? E aí vem a espiritualidade aqui nos mostrar várias significações para a caridade. Aí vem Joana de Ângelo e fala, é o estímulo vivo da fraternidade que ligará homens e nações numa só família, qual imenso rebanho sob o comando de um único pastor, que é o nosso Mestre Jesus, né? Então, a fraternidade, a caridade, vai ligar as nações, é a família universal, né? E também depois vem Kardec, fala em Obras Póstumas, que a origem de todas as virtudes e a base, né? A caridade é a origem de todas as virtudes e a base da ordem social. E aí entra aquilo, né? A gente está sempre cobrando, eu comentei semana passada, porque a violência está tão grande, a sociedade está tão desorganizada, os políticos estão assim, assado, ou seja, a gente está sempre cobrando, mas se não tiver caridade, não vai ter ordem social, foi o que disse Kardec. Então, a caridade, Kardec não falou assim, se os políticos forem caridosos, né? Se os responsáveis pela igreja, o Papa, os bispos tiverem caridade, não, ele falou que a caridade, envolvendo todos nós, é a origem de todas as virtudes e a base da ordem social. E tão interessante, Kardec citou isso na Revista Espírita de 1862, quando ele respondeu um convite aos espíritas de Lyon. Ele disse o seguinte, olha, sinto-me feliz, meus amigos, por ver tantos grupos unidos no mesmo sentimento, marchando de comum acordo para o nobre objetivo a que nos propomos, sendo tal objetivo exatamente o mesmo para todos. Não poderia haver divisões. Uma mesma bandeira deve guiar-vos, e nela está escrito, fora da caridade não há salvação. Ficais certos de que em torno dela é que a humanidade inteira sentirá necessidade de se congregar, quando se cansar das lutas engendradas pelo orgulho, pela inveja e pela cupidez. Esta máxima, verdadeira âncora de salvação, porque será o repouso depois da fadiga, o Espiritismo terá a glória de ser o primeiro a havê-la proclamado. Então, olha só que Kardec fala, né? Por quê? Que será o repouso depois da fadiga. Porque qual é o oposto da caridade? Por que não somos caridosos? Porque ainda deixamos transparecer em nós o orgulho e a vaidade, o egoísmo. Então, seremos caridosos o dia que nós trabalharmos o egoísmo, o orgulho, né? A vaidade. Então, nós iremos, se a gente não enxergar isso, sofrer, cansar de sofrer. Por isso, depois da fadiga, o repouso. Então, a gente vai sofrer através da dor, né? Se não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. E Kardec continua aqui, né? Inscrever em todos os locais de reunião e em vossas residências. Ou seja, essa máxima, né? Fora da caridade não há salvação. Que doravante ela seja a palavra de união entre todos os homens sinceros que querem o bem sem segunda intenção pessoal. Mas fazei melhor ainda. Gravai nos vossos corações e desde já fruireis a calma e a serenidade que aí encontrarão as gerações futuras, quando ela for a base das relações sociais.
né? Foi o que ele falou lá, né? Que ela é a origem de todas as virtudes e a base da ordem social. Então, olha, quando ela for a base das relações sociais. Então, quando nós tivermos caridade, a sociedade será melhor. Sois a vanguarda, deveis dar exemplo a fim de encorajar os outros que vos seguirem. Então, olha só, ele colocou Kardec foi bem claro aqui, né? E falando que somos todos nós estamos no mesmo barco. Não é porque o outro ali está numa situação, numa condição social melhor do que a minha, ou do que o pobre coitado ali que ganha o salário mínimo, né? Ou tem um serviço que aos olhos de determinadas pessoas já acha que não é digno. Todos nós somos engrenagem importante nesse motor que é o universo. Então, se eu fizer bem feita a minha parte, eu vou retornar à pátria espiritual com dever cumprido. Então, não adianta eu estar no topo ou na base. Onde eu estiver, é ali que é o melhor para mim, é ali que eu preciso, é ali que eu tenho que executar de maneira adequada para que eu me torne uma pessoa melhor e contribua para que a sociedade seja melhor. Também, né, Valdo Vieira e Chico Xavier, no livro Espírito da Verdade, por espírito diversos, diz o seguinte: salvação é a libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. Ou seja, se salvar é libertar, preservar o meu espírito contra os perigos, né, de maiores males durante o meu caminhar na evolução. E também vem lá, Emmanuel fala que salvação é a iluminação de si mesmo, da alma, né, de si mesmo, da alma, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações no infinito. E André Luiz, é contínuo trabalho de renovação, de aprimoramento. Então, nós vamos aqui, nós lembramos o que a gente discutiu, o que a gente conversou, o que a gente estudou semana passada. E, como eu falei, né, também falamos sobre o bom samaritano, já foi citado, e o mandamento maior também já foi citado. E falamos da questão 893 do Livro dos Espíritos, que pergunta... Kardec pergunta aos espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes, e eles dizem toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Então, Jesus veio falar, demonstrar para a gente, né, que fora, né, que nós temos que amar a Deus e ao nosso próximo, caridade. E vem a doutrina espírita, através do nosso irmão Kardec, fora da caridade não há salvação, ou seja, a espiritualidade está sempre mostrando para nós que nós temos que nos transformar, a gente tem que se tornar uma pessoa diferente, tem que olhar para o nosso próximo, para nós mesmos. Então, isso foi só um lembrete da semana passada, e hoje, então, nós vamos falar da necessidade da caridade, segundo São Paulo. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Vamos ver o que quer dizer isso para nós que estudamos a doutrina espírita, e depois a instrução dos espíritos, fora da caridade não há salvação. Então, a necessidade da caridade, segundo São Paulo, que foi a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que diz o seguinte: ainda quando eu falasse todas as línguas do homem, dos próprios anjos, se não tiver caridade, serei como bronze que soa e o símbolo que retine, né? Eu até falei invertido aí no início, mas serei como bronze que soa e o símbolo que retine. Ou seja, não vai ter emoção, não vai ter sentimento, vai ser uma coisa fria. Então, eu posso ser um homem inteligente,
né? Posso ter ali um conhecimento profundo, mas se eu não tiver caridade, eu serei frio como o bronze que sou e o símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. Então, olha só a profundidade, né, dessas palavras de Paulo, que traz esse evangelho do Cristo, né, explicado por Paulo de forma tão profunda, né? Paulo, um grande estudioso, um grande cristão, vem mostrar através desses seus ensinamentos a profundidade daquilo que ele busca e só o Espírito iluminado como Paulo para ter esse entendimento, né? E ele continua, agora essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, olha só, você pode ter fé, você pode ter esperança, você pode ter conhecimento, você pode, né, ter excesso não, ter os seus bens, porque isso não é condenado pelo Espiritismo, né? Mas você, se não tiver caridade, se você não contribuir, né, com você mesmo para o seu crescimento espiritual e para com o próximo, de nada valerá isso. Então, de tudo isso, fé, esperança e caridade, Paulo é bem objetivo. É a caridade. Por isso, né, que a gente vai entender mais para frente no nosso estudo, por que o mestre pregou entre as pessoas simples, pessoas analfabetas, né, os pescadores. O único ali que era mais letrado, né, era Levi, que era o cobrador de imposto, né, impostos. Então, vejam vocês, Jesus procurou o simples. Por que será? É o que a gente vai ver, né? Tinha tanta pessoa ali em condições intelectuais de absorver esse evangelho. Perdão, Jesus... gente, está travando aqui, não sei se é só para mim. Oi? Oi, Anderson. Deu uma travadinha, mas liberou já. Ah, beleza. Liberou. Não, pode voltar, João, desculpa. E aí a gente entra depois no outro tópico também, fora da igreja não há salvação. O que a gente vai entender sobre isso, né? Olha só o que Kardec vem falar para a gente. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta no princípio universal e abre todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. Então, fora a caridade, ela está em condições de todo mundo executar, independente de quem você é, do que você faz, do que você tem, do que você conhece. Então, ela abre, então, a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. Já o dogma, fora da igreja, não há salvação, se estriba, né, se apoia não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial, em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários, seguidores dos diferentes cultos, que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos desses sectários, né? Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, eles os afastam uns dos outros, até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência.
tendo por norma todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adore o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Quando a gente, fora da caridade, né, não há salvação, demonstra isso. A gente está entrelaçado, não importa, né, quem é a pessoa, a gente está sempre ali querendo ajudar, querendo auxiliar. Mas já com dogma fora da igreja não há salvação, anatematizam-se, né, excomungam-se, e se perseguem reciprocamente, vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. Então, se eu estou condenado, né, isso é muito interessante. Aqui a gente não faz nenhuma crítica às outras religiões, cada um no seu momento, e a gente está acabando de ver no estudo desta noite que não importa a nossa religião, importa o que nós somos, o que fazemos, né, de bom para a gente e para as pessoas. Então, mas quando fala fora da igreja, nossa salvação, então quem não pertence à igreja está condenado. Então, olha só, separa, em vez de unir, separa nós que somos irmãos universais. É um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Então, é totalmente contrária, né? Já demonstra o orgulho, o egoísmo. Olha, se não tiver aqui, não pertencer a esse grupo, você já não tem salvação. Nós acabamos de ver o que é salvação, né? Ou seja, alguns irmãos defendem que, você é salvo, eu vou ficar lá esperando o juízo final. Não, a doutrina espírita vem e modifica totalmente esse entendimento. Ou seja, é dar prosseguimento à nossa evolução, é buscar a nossa transformação no nosso dia a dia, aproveitar a oportunidade, as ferramentas que recebemos, os talentos que o transformemos para o nosso engrandecimento. E fora da verdade não há salvação. Então, fora da verdade não há salvação equivaleria ao fora da igreja não há salvação. Seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita, nenhuma religião existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga todos os dias e se retificam as ideias? Olha só quantas coisas que a gente achava que era errado no passado e, por ignorância, por falta de conhecimento, hoje a gente adquire conhecimento e tem um outro entendimento. Então, naquela época, achávamos que éramos o dono da verdade, então ela vai se modificando. Então, ninguém é o dono da verdade, somos espíritos em evolução, mundo de provas e expiação. Então, a verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevadas, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la porque não é dado saber tudo, ela somente pode aspirar a uma verdade relativa, conhecimento relativo, verdade relativa, proporcionada ao nosso adiantamento. Então, de acordo com o nosso adiantamento, é que nós buscaremos conhecimento para conhecer aos poucos essa verdade. Só quando formos espíritos já em escala de espíritos, de condição de espíritos angelicais, espíritos puros, aí sim nós vamos adquirir a verdade. Então, é muita pretensão, né? Falar que eu estou com a verdade, então você tem que me seguir. Somos todos os aprendizes nesse mundo de provas e expiações. Se Deus houvera feito da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. Né? O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, sem exceção, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada. Não diz, fora do Espiritismo não há salvação. Nós, espíritos, jamais falaremos isso, porque sabemos, né,
que não somos conhecedores da verdade, e vem Kardec trazer isso para a gente. Como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Isso é interessante, que tem uma passagem de Kardec, que ele, numa dessas... Kardec também, ele andou, fez as suas reuniões com aqueles centros que estavam surgindo na época que surgiu o Espiritismo. Então, nas suas reuniões, ele, quando havia uma divergência, se, por exemplo, como acontece hoje, né? Está aí nós que somos do irmã Laura, sabemos disso. De vez em quando existe pessoas que pensam diferente, estamos ali juntos, né, buscando um ensinamento na mesma religião, na mesma casa, e temos divergências de pensamento. Então, muitos não concordam. E quando isso gera um conflito, às vezes filosófico ou também científico, o que acontece? Kardec, quando chegava numa casa e encontrava esse problema, a gente pode imaginar qual seria o lugar que Kardec ia defender, quem ele defenderia, né? A gente vai pensar, aquele que for justo, aquele que estiver mais próximo da razão, né? Não, Kardec defendia aquele que tivesse maior caridade, aquele que tivesse maior amor com o seu próximo. Por quê? Olha que conclusão interessante. Porque aquele que não tem caridade, porque o orgulho e o egoísmo está ainda infiltrado nele e ele não consegue ser caridoso. E esse é difícil da gente modificar ele. Agora, aquele que tem caridade, mas está defendendo um ponto de vista, né, relacionado à doutrina ou à religião, ele vai ser mais fácil de ser trabalhado e de aceitar do que aquele que é orgulhoso. Por isso, Jesus escolheu os mais humildes. Se Jesus fosse lá escolher, né, os doutores da lei, eram aqueles, né, lá os fariseus, os saduceus, que estavam lá toda hora cutucando Jesus, tentando Jesus, achando que sabia mais do que Jesus. Então, isso é o orgulho, é a vaidade. Assim como Paulo, que quando se transformou, né, de Saulo para Paulo, conheceu o Evangelho, o sonho de Paulo era ir até Atenas, onde era a terra dos grandes filósofos, dos grandes conhecedores da lei, como foi Sócrates, Platão e outros, e era o sonho dele chegar lá, porque ele foi educado também, né, pelos gregos, e ele chegar lá em Atenas e ele falar do Evangelho do Cristo, ele ansiava por aquele momento. Mas quando chegou lá, que ele falou dos ensinamentos de Jesus, do amor ao próximo, do perdoar aos inimigos, do ser caridoso, eles falaram, esse cara está maluco. Então, Paulo, na sua pregação, Paulo conseguia, em cada lugar que ele passava, pelo menos criar uma comunidade cristã. Lá em Atenas, ele não conseguiu ninguém, e foi a grande decepção dele, e aí ele compreendeu por que Jesus, né, ensinava para os humildes, para os pobres, aquelas pessoas que ainda tinham no seu coração algo a ser preenchido. Aquele que está abastado de condições financeiras e intelectuais, não sobra espaço para o mestre, assim como é a doutrina espírita. Então, se hoje as pessoas que se acham muito inteligente, a pessoa que acha que tem muito conhecimento, se não tiver amor, não tiver caridade, realmente vai ser difícil de entender a doutrina espírita, porque ela busca, né, em nós, primeiro
o coração, para depois o intelecto. Então, se a gente vai de coração aberto, de forma humilde, a gente vai absorver melhor o Evangelho do Cristo. Agora, se a gente vai lá se achando, né? Eu conheço, eu sei, então vai ficar muito mais difícil. Então, Kardec, olha só a comparação Kardec com Paulo. Então, eles entenderam, né? E Kardec, nessa passagem, nesse momento dessa divergência, que ele decidia por aquele que tem caridade. É isso que nós devemos fazer quando a gente se encontrar diante de uma situação, por exemplo, na nossa casa. Vamos analisar. Aquele mais humilde, aquele que é mais caridoso, né? Esse é mais fácil da gente defender essa pessoa do que aquele que é orgulhoso, que é soberbo, que acha que sabe tudo e o outro não sabe nada. Mas isso não quer dizer que nós vamos abandonar essas pessoas, até porque essas pessoas podem ser a gente, pode ser a gente. Às vezes a gente fala aqui, mas todos nós temos as nossas dificuldades, nossos problemas, né? A nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, a gente tem que ter esse cuidado de primeiro se trabalhar para que a gente não se ache melhor do que o outro e vai chegar lá, não, esse é orgulhoso e eu não sou. Ora, só de pensar assim, eu já estarei sendo orgulhoso. Então, vamos continuar com essa pérola que Paulo traz para a gente, né, com essa máxima, fora da caridade não há salvação. Ele diz o seguinte: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Olha, o dia que a gente descobrir que fora da caridade não há salvação, seremos felizes aqui e também quando nós desencarnarmos, quando estivermos no plano espiritual. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. O que Paulo quis dizer com isso? Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Então, essa coluna é a caridade. Ela é o marco, é o ponto de transformação. E guia o homem no deserto da vida. O que é o deserto da vida? O deserto, ele faz até uma... É interessante, eu escutei até isso do Arthur Valadares, né? Ele fazendo uma comparação muito interessante, que é quando os judeus atravessam o deserto, ele é quente durante o dia e frio à noite, e árido. O que é isso? Então, ele fala assim, olha, isso Paulo também demonstra nessa fala, que é o que está em nós, a nossa transformação, as nossas dificuldades, esse deserto que está dentro de nós, que às vezes a gente insiste, né, de ser essa pessoa difícil, essa pessoa egoísta, essa pessoa orgulhosa, e deixa esse calor, essa dificuldade, que é esse deserto que está dentro da gente. Então, ele faz essa comparação, mostrando o seguinte, que essa terra prometida é a nossa evolução. Não é um lugar circunscrito, geográfico, não. É a nossa transformação, é trabalhar o deserto que tem dentro da gente, dentro do nosso eu, do nosso coração. Então, nós vamos alcançar essa terra prometida, não foi prometida para os judeus, né? Foi prometida para todos nós, nessa comparação, nessa analogia, quando nós nos transformarmos, sermos pessoas melhores, a gente vai alcançar essa terra prometida. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai.
Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. O resumo da caridade, né? Ou seja, nós seremos conhecidos aquele que é um cristão, que hoje é a continuidade nós espíritos também somos cristãos, então será reconhecido porque por onde ele passar, ele vai deixar esse perfume de caridade. Então, você já viu que as pessoas notam, né, quando a pessoa ela é diferente, quando você encontra aquela pessoa, só de conversar, através da atitude dela, você vê que ela é uma pessoa diferenciada. É esse perfume que ela vai deixar por ser caridosa. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, é uma regra, né? Fora da caridade, não há salvação. Por isso, que é um reflexo do mais puro cristianismo. Moisés foi a raiz, Jesus o tronco, o Espiritismo o fruto da árvore que gera felicidade. Então, é o acabamento, é a cereja do bolo, né? O Espiritismo, que vem trazer todo esse conhecimento para que nos auxilie nessa transformação, levando-a por guia, né? Que a caridade, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar o sentido profundo e as consequências, e descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Eu tenho que ter vontade para me transformar, para ser uma pessoa caridosa. Para, se não praticar o mal, basta, a mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. Olha só, não é porque sou espírita que eu estou salvo, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são um só, a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo aceitam a que pertença. Paulo, apóstolo, Paris, 1860. E assim eu termino, então, o nosso estudo desta noite, abrindo aí alguns minutos para que vocês possam fechar, né, com as opiniões de vocês. Obrigado, João. Muito obrigado. Bom, o tema, como você falou, ele é central, né? Na nossa caminhada aqui dentro do livro, mas, acima de tudo, nesse deserto da vida. Deserto, né? Da vida. E eu acho que você mencionou essa questão, né? Existem oscilações bruscas de temperatura no deserto, né? E, além disso, sempre falta água. Então, ou seja, dificuldade maior provavelmente não há. Então, sem esse facho de luz, é praticamente impossível de se atravessar. Na verdade, é impossível, né? Não tem como chegar à verdadeira felicidade se não for por meio da caridade. Mas eu acho importante a gente usar essa metáfora das oscilações da vida para a gente compreender que existem realmente os momentos em que
a gente vai estar mais ativo, que vai ser de dia, que vai estar mais calor, em que você às vezes vai estar mais ansioso e mais agitado, e às vezes mais irritado por conta disso. E tem outros momentos em que você está um pouco mais calado, um pouco mais calmo, talvez, né, em alguns casos a pessoa está indisposta, está depressiva. E a vida é feita desses momentos, né, mais quentes e mais frios. Cada um vai lidar com esses momentos de agitação de forma diferente e com os momentos menos agitados também de forma diferente. Então, eu acho que essa metáfora é boa a gente usar ela como plataforma para a gente saber que cada um experimenta a vida de uma forma e que a gente precisa respeitar a gradação das coisas. Não é a todo momento em que você está 100% para poder viver aquele dia no deserto ou para conseguir passar uma noite. Né? A gente saber entrar em sintonia, não é, com Deus para poder, com a ajuda da voz da nossa consciência, ver onde a gente está acertando, onde a gente está errando e onde a gente precisa só nos dar uma trégua em alguns momentos. Então, esse é um ponto. E uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, eu acho que no ano passado já havia dito, né, quando a gente fez o estudo desse capítulo, mas eu fui a Lyon logo antes da pandemia, né? E foi uma experiência muito legal, assim, uma cidade muito bonita. Mas assim, lá eu descobri de madrugada, um dia me veio na cabeça a intuição de procurar Allan Kardec e Lyon. Falei, estou na França, né? Vou procurar alguma coisa, vou ver que tem alguma coisa do Kardec aqui. E aí eu descobri que o Kardec tinha nascido em Lyon, não sabia. E aí eu fui até o monumento que tem lá para ele, uma plaquinha muito singela, muito simples. Ficava a 5 minutos a pé de onde eu estava hospedado, né? E Nossa, que legal. que bênção, né? E aí eu fui a pé com um amigo meu, pedi para ele tirar uma foto minha, e eu fui do Kardec, né? Mas mais do que isso, ali tinha escrito uma frase que eu não entendi muito bem, mas eu vi que tinha um charreté ali, né? Ô, Anderson, eu não estou entendendo, está cortando para mim, não sei se está Agora para está os outros cortando, aí. Aí. Fica emprestado, você em chip. Tá me ouvindo agora? Agora, vamos Mais lá, ou menos? vamos. Repete isso aí, finalzinho, a hora que você chegou lá e... Não, Você e pediu para aí... tirar a foto. Foi a última vez que ficou claro, foi que você tirou a foto. Isso, aí eu tirei a foto e tinha ali uma plaquinha com um escrito, e a única coisa que eu entendi era que tinha uma coisa relacionada à caridade, mas não sabia o que era. E aí eu fui e coloquei no Google Tradutor na hora, pedi a internet do meu amigo emprestado e coloquei. E aí era isso, né? Fora da caridade não há salvação, era o que estava escrito na plaquinha. Então, uma coisa muito simples, muito singela, né? Mas muito fiel ao que o Kardec deixou para a gente de mensagem, né? Esse ponto central que, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de estudar e refletir a respeito. E só mais uma coisa, esse final é espetacular, né? Essa passagem de São Paulo, e isso daí é uma coisa que dava para a gente ler todos os dias e refletir a respeito disso, porque realmente não é só você buscar ser caridoso, mas você entender a caridade do jeito que você pode fazer, né? Porque, como ele falou, existem vários matizes de caridade. Você saber como você pode ser caridoso em cada parte da sua vida é muito difícil. Mas mas é isso, muito bom, né? Graças a Deus. Obrigado. Bem, eu não tenho muito a acrescentar, não, viu? Porque foi muito bom, João, parabéns. E o Anderson completou também bastante bem essa questão que você já tinha colocado, né? Agora, também interessante é isso, né? Que dádiva é isso de a gente ter um espírito da magnitude de Paulo, né? Trazer essas mensagens, né? Fazendo a complementação do capítulo, né? Foi muito legal. Tá de parabéns, não tem muita coisa a acrescentar, não. Foi perfeito. Ok, meu amigo. É interessante, né, que você falou aí a questão, né, aí é aquilo que a gente estava falando nisso, né, do espiritismo. A gente fala assim, mas
Às vezes a gente grava o nosso estudo e poucas pessoas têm acesso, mas aí eu fico pensando nesse tesouro, né, cara, que a gente leu aí no final, né, que Paulo fala, que é o Espiritismo, que traz essas coisas para a gente, essas verdades para a gente, que só o Espiritismo consegue fazer isso. Então, assim, a pessoa está com esse acervo na mão e não acessa. Mas cada um no seu momento, né? É aquilo que a gente estava falando no início. Das graças que nós estamos, né, tendo essa condição de poder conhecer um pouco mais, né? Fala, meu irmão Austin. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, irmão. Espero que todos estejam bem, mas é como o Jorge falou, não tem muito a acrescentar, não, né? Como foi a semana passada, da caridade, né? E se a caridade não tiver amor, não vai fazer o grande efeito que precisa ser feito, né? Então, é ver se a gente consegue colocar sempre em prática no nosso dia a dia. Só isso. Falou, meu amigo. Deixa eu, então, terminar aqui a gravação.